Olá, eu sou a Jane, sou instrutora de inteligência artificial aqui do FIT Instituto de Tecnologia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma técnica que a gente tem usado nessa área de ciência de dados, principalmente para prever comportamentos futuros baseados em dados registrados ao longo do tempo. Eu estou falando da técnica de análise de séries temporais. Essa técnica ela vai usar dados registrados para prever, por exemplo, cenários econômicos, financeiros, para a gente usar na previsão climática e até para a gente estimar consumo ou necessidade de produção. Agora, eu vou detalhar um pouquinho mais de como ela funciona. A gente poderia dizer que uma série temporal é o registro de uma variável ao longo do tempo, em intervalos regulares. Então, se a gente olhar de uma maneira cronológica, eu vou estar registrando alguma informação ao longo de um intervalo de tempo. Pode ser de hora em hora, a gente poderia estar falando semanalmente, mensalmente. Qualquer tipo de dado pode ser configurado como uma série temporal. A gente está muito acostumado a ver séries temporais, principalmente no mercado financeiro. Acho que todo mundo já viu aquele gráfico de linha mostrando o comportamento de um papel, de uma ação na bolsa ao longo do tempo. Então, é uma das formas principais da gente visualizar. Mas a gente registra esses dados para diversos cenários. Então, comportamentos climáticos, né? Poderíamos registrar a variação de umidade, a precipitação de chuvas, os ventos, fenômenos climáticos que a gente usa para prever o tempo futuramente. Em outros cenários também. Então, a gente pode usar isso na indústria, para análises preditivas e tudo que for necessário está sendo medido nesse intervalo cronológico. Mas antes de sair aplicando algoritmos ou técnicas estatísticas para analisar esses dados coletados, é preciso que a gente siga algumas etapas. Então, no momento de coleta, já é importante a gente entender o cenário desses dados, né? E qual o intervalo interessante para estar registrando. Passado esse ponto, se eu tenho dados temporais, é importante que eu entenda se ele está associado, talvez, ao comportamento de algum evento externo que ocorreu. Existem muitas informações ocultas dentro de uma série temporal. Quer ver um exemplo? Recentemente, a gente teve a situação da pandemia, né, do Covid. O que ocorreu? Muito comportamento do consumo, da produção e até da vida das pessoas foi alterado durante esse tempo. Se eu usar dados coletados naquela época para fazer previsões futuras, talvez eu não tenha muita assertividade, porque aquela época ocorreu um fato extraordinário, totalmente diferente do que é o padrão, por exemplo, de consumo de algum determinado produto ou de vendas, né? Naquele período as pessoas estavam em casa, então era um comportamento todo diferente. Outro exemplo, recentemente nós tivemos os eventos climáticos na região sul do país. Se eu for usar dados, né, de produção e até os dados climáticos da região, nesse intervalo a gente teve uma situação extraordinária, que vai influenciar provavelmente esses dados ao longo do tempo. Então, antes de sair usando e até os dados coletados que eu tiver em mãos, é importante entender se houve alguma situação, né, dentro do ambiente externo ou interno mesmo que afetou esses dados. Isso vale para eventos climáticos extremos ou, quem sabe, algum tipo de guerra que esteja ocorrendo entre países, situações complexas que pode afetar os dados. E uma etapa que é muito importante também, antes mesmo da modelagem, é a decomposição da série em componentes. A gente vai pegar a série temporal e identificar, até através de gráfico, o comportamento do dado ao longo do tempo. Então, um dos componentes que dá para visualizar é a tendência, que é aquela linha que mostra se o dado está subindo ou caindo ao longo do tempo. E o outro componente que é importante a gente visualizar é se existe uma sazonalidade. Então, comportamentos ou flutuações regulares. Isso pode estar associado a questões como as estações do ano. Através dela, a gente pode ver que as vendas de sorvete são maiores, né, nos períodos de calor. Ou períodos como férias, né, os intervalos de férias, onde a gente vê maior venda de passagens aéreas, por exemplo. Agora eu vou falar das técnicas, dos modelos que a gente pode aplicar, né, nos dados temporais. Uma técnica muito conhecida é o ARIMA. O ARIMA é uma técnica estatística, né, clássica, muito utilizada para análise de séries temporais. Então, ele tenta capturar principalmente a relação
essas relações lineares dos dados ao longo do tempo. Então, ele pode fazer uso principalmente da tendência, da sazonalidade, para prever os comportamentos futuros. E o ARIMA, ele pode performar bem até quando a gente não tem um grande volume de dados, ele consegue trazer resultados interessantes. Uma outra técnica estatística bem interessante é o Prophet, né? Um modelo da Meta, antigo Facebook, que a gente pode aplicar em dados temporais. Essa técnica ela tem algumas vantagens muito interessantes, principalmente quando seus dados têm uma forte sazonalidade ou pode ter picos, né, como feriados, que mudam o comportamento dos dados. Ela consegue lidar muito bem com essas situações. A Profit também consegue lidar com a ausência de dados, os famosos dados faltantes. Então, se houver alguns furos ali na captura do dado, ela consegue lidar com isso e fazer análise. O interessante da Prophet é que você não precisa ter um profundo conhecimento estatístico para aplicar. A técnica é voltada para quem já precisa ter resultados e pôr a mão na massa. Bom, e agora eu vou trazer um exemplo de machine learning. Através das técnicas de redes neurais recorrentes, né, a gente usa o LSTM, que é uma técnica específica voltada para analisar dados como as séries temporais. Essa técnica pode ser usada principalmente quando a gente tem grandes volumes de dados e principalmente quando o registro desse dado ao longo do tempo demonstra um comportamento mais complexo. Imagina o crescimento exponencial de alguma variável ao longo do tempo. Um modelo como a ARIMA ou Prophet pode ter dificuldade de capturar isso, mas as redes neurais não. Ela consegue ter um grande intervalo, como se fosse uma memória que consegue entender a relação do dado mesmo de um tempo distante ali, ela consegue fazer uma boa previsão. O ponto fraco dessa técnica ela não é ideal quando você tem poucos dados ou quando requer interpretabilidade do modelo, né? A gente costuma dizer que as redes neurais são como uma caixa fechada, onde a gente não consegue entender ao certo como chegou naquele resultado. Mas é uma outra opção, dependendo do tipo de dados. E chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a entender um pouco mais sobre as séries temporais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um artigo que eu criei com um tutorial de como usar a Prophet. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve no canal do FIT para ter mais dicas de tecnologia como essa. Até a próxima!